Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Essa é a classe para a realidade africana e o curso Ferramentas para Mudar o Mundo. Hoje teremos a honra de ter Kenner Chaves dos Santos. Está trabalhando como maior central de cooperativas do Brasil, que tem cerca de 5.000 cooperativas associadas. Ele é coordenador executivo de Unicopaz, União Nacional das Cooperativas Solidárias. Kenner Chaves dos Santos é graduado em Comunicação Social com habilitação em jornalismo. É uma grande honra para nós para ter hoje dos principais vozes de cooperativismo do Brasil. Professor, por favor, comece. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Momento, por favor. Turia, por favor, you're muted. You're in the interpretation room. And that'll point a question on this. So it's interpretation to French and interpretation to English. Por favor, continua, professor. Primeiro, dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Dizer que é um prazer estar aqui participando desse curso, agradecer o convite. Eu acho que, com certeza, será um momento importante para discutirmos o tema do cooperativismo, né? Então, agradecer aí o convite e espero contribuir nesse debate, particularmente a partir da experiência do Brasil. Então, pode ir passando a nossa apresentação. Posso ver? Próximo. No sentido de auxiliar o nosso debate, tentar estruturar ele de uma forma mais adequada, nós dividimos a nossa apresentação em 3 momentos. Primeiro é o Brasil atual, um pouco falar desse nosso Brasil e a partir dele as raízes da desigualdade e o cooperativismo como uma alternativa de inclusão socioeconômica com preservação do meio ambiente. Pode ir passando. Próximo. Então, a gente está aqui, esse é um mapa da América do Sul, então nos localizando aqui o Brasil. Então, o Brasil é o principal país da América do Sul, são 12 países que compõem aqui a região. O Brasil faz divisa com praticamente todos, menos com o Equador e o Chile. E do seu lado direito, lado esquerdo, é banhado pelo Oceano Atlântico. Pode ir passando. Então, alguns dados aqui, acho que teve uma desconfiguração aí, mas acho que não tem problema. Então, esse aqui é o mapa do Brasil, dividido com as suas regiões. Então, na região sul é a parte mais embaixo, depois temos a região sudeste, ali onde concentra as principais iniciativas econômicas e a população. Na parte vermelha, nós temos a região nordeste do Brasil. Na parte mais escura, em tons de verde, é o que nós chamamos a região norte, onde está localizada a floresta amazônica, e a região central aqui do Brasil, onde fica localizado Brasília, onde eu resido, né? E, do ponto de vista de extensão, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é o quinto país com maior extensão geográfica do planeta. O seu PIB é de 2,81 bilhões de dólares, é a 10ª economia. A expectativa é que no final de 2023 seja a 10ª economia do mundo, né? E a população tem 213 milhões de habitantes, é a 7ª população mundial do planeta, né?
E uma característica do perfil da população brasileira 50% é formada por populações negras, né? Então, um pouco do retrato aí para o pessoal conhecer um pouco da realidade do Brasil, extensão, seu PIB interno bruto, a sua população e um pouco do perfil. Se eu estiver falando muito rápido aí na tradução também é só nos avisar. Próximo slide, por favor. Esse slide, esses dados produzidos pelo Relatório Global da Riqueza de 2023 coloca o Brasil como um dos países mais desiguais do planeta, onde 1% da população mais rica ela concentra quase metade das riquezas do país. Então, e essa foto que nós colocamos é um pouco da realidade do Brasil, onde tem prédios bem estruturados ao lado de grandes conglomerados de população vivendo em situação de extrema pobreza. Então, o Brasil tem uma característica importante que é o tema da desigualdade, onde uma parcela muito pequena da população concentra grande parte das riquezas e a grande maioria da sua população vive em situações bastante precárias. Então, ele tem alguns números e comparado com outras grandes economias do Brasil, do mundo, o Brasil está no topo aí das desigualdades a nível mundial. Próximo. Sim, professor. Oi. Após cada frase é melhor para os interpretantes. Por favor. Certo. Essa apresentação, ela retrata um pouco dessas desigualdades que nós havíamos colocado, né? Por exemplo, 9,9% da população hoje do Brasil, aproximadamente 21 milhões de pessoas, passam fome. E 70 milhões de pessoas, quase 32% da população, tem alguma dificuldade com relação à alimentação. Então, 40 e poucos por cento da população hoje enfrenta dificuldades com relação à sua alimentação, sendo desde a fome até problemas alimentares mais moderados, como não se alimentar adequadamente. Então, esse é um pouco dessa desigualdades que nós havíamos colocado, retratado, a partir desse mapa, feito até pela FAO, que é uma organização internacional vinculada à ONU. Então, nesse slide, a gente coloca um pouco das desigualdades no Brasil, um pouco seguindo a lógica que nós havíamos apresentado. Então, alguns dados de 2021, pegando os cargos de gerência nas empresas, hoje quase 70% são ocupados por pessoas brancas e pessoas negras ocupam em torno de 29,5%. Então, é um quadro das empresas, do ponto de vista dos seus cargos de direção. Aí, na parte de baixo, nós temos informações sobre a linha de pobreza no Brasil. Então, pessoas que recebem uma remuneração de $1,9 por dia, 50% são pessoas brancas, 9% são pessoas negras e 14,4% são pessoas pardas. Aqui no Brasil, nós identificamos pretos e pardas como população negra. Então, por esses dados aqui com relação à obtenção de remuneração diária, população considerada abaixo da linha da pobreza, grande parte é a população negra. Então, que é um pouco desses dados que apresenta. Um outro dado que esse slide nos coloca é com relação à concentração territorial no Brasil. Então, quase 79% das grandes propriedades rurais estão na mão de pessoas brancas, enquanto que 19% estão com pessoas negras. Então, do ponto de vista da distribuição de terra para produção de alimentos, hoje é bem pequeno o número de pessoas negras que têm acesso a terras maiores para a produção. E hoje, 23% da nossa agricultura familiar, 23% são as propriedades
que ocupam esses territórios, ou seja, quase 80% das terras e dos empreendimentos agrícolas nas grandes áreas estão com os produtos, com o que nós chamamos aqui de agronegócio. Então, a agricultura familiar, ela concentra 20% das terras e produz grande parte dos alimentos, em torno de 70% dos empregos gerados no campo vem da agricultura familiar, mesmo em áreas bem pequenas, enquanto que o grande agronegócio, que é para exportação que nós chamamos de commodities, que são trigo, soja, eles geram pouco alimento para o Brasil e pouca mão de obra. Então, esses dados eles nos dão uma visualização do problema das desigualdades no Brasil. E o tema da violência, então, hoje que atinge mais a população negra também, no número de homicídios, então, quem são mais impactados pela violência com relação à criminalidade, enfim, assassinatos, grande parte são populações negras aqui, mesmo o Brasil sendo 56% da sua população composta por pessoas de etnias negras, né? Que nós chamamos descendentes dos africanos que foram escravizados e vieram para o Brasil. Pode passar. Próximo slide. Então, aqui um pouco por que dessa desigualdade no Brasil. Então, aí a gente remonta lá desde o período que o Brasil foi invadido, em 1500, até porque não foi descoberto, porque, na verdade, já existia milhões de indígenas aqui no Brasil, no nosso território. Então, em 1500, nós não fomos descobertos, mas sim invadidos. Então, nesse período do século XVI ao século XIX, 40% dos africanos escravizados que vieram para diversos países do planeta, o Brasil, esses dados, eles geralmente são muito relativos, então, mas acredita-se 40% de todos os africanos que saíram escravizados da África vieram trabalhar nas grandes propriedades, particularmente de produção de açúcar no Brasil. Então, aquela foto ali também retrata o trabalho da mão de obra que veio escravizada da África aqui para gerar a economia do Brasil, particularmente da economia do açúcar, bastante concentrado na região nordeste do Brasil. Aí tem outra data importante, que em 1888 foi a abolição formal da escravidão no Brasil. Então, isso nos coloca, quer dizer, o Brasil tem, vamos dizer, cinco séculos, mais ou menos, vamos dizer, de um reconhecimento histórico, e desses 5 séculos, 4 séculos nós vivemos sob o sistema da escravidão. Então, quer dizer, a escravidão, ela marca profundamente as relações sociais, econômicas, políticas do nosso país. Então, o problema da escravidão, o problema da questão da desvalorização da mão de obra negra tem um vínculo com esse processo histórico de 4 séculos que moldaram a sociedade brasileira a partir da escravidão. Pode passando, Dada. O próximo. Bom, outro elemento que marca a constituição da sociedade brasileira é o processo de privatização da terra. Naquele mapa que nós temos ali, no período aqui de invasão pelos portugueses do Brasil, o território particularmente das áreas mais litorâneas, vamos dizer assim, foram divididas no que nós conhecemos como sistema das sesmarias. Então, nobres portugueses receberam parte do território nacional como doação. Então, aí a gente já começa a compreender um pouco do processo de privatização na terra do Brasil. E em 1850, ocorreu alterações na legislação aqui do nosso país, do ponto de vista que a terra que antes era acessada a partir de doação passou a ser regulamentada pela compra. Então, qual é que era esse objetivo? É que essas populações indígenas, negras, camponesa, de modo geral, não tivesse possibilidade de ter a sua própria terra, então, manter a continuidade de um processo de privatização do território nacional. Então, tirar as condições que aquelas populações escravizadas que
tinham conseguido, a partir da sua luta, o processo da abolição, e assim como os povos indígenas, a dificuldade de terem acesso à terra. Outro elemento central na configuração social do país é o tema da imigração. Então, aqui, nesse período histórico, era muito comum as teorias de superioridades raciais, eugênicas, que tratavam essa questão da hierarquia de raças. Como a grande parte da população brasileira se configurava por africanos escravizados que vieram para o Brasil, então a massa da nossa população era majoritariamente negra. Então se trabalhava naquele período que, para pensar um desenvolvimento do país, teria que dar condições que outros povos viessem trabalhar aqui. Então, o dado que nós temos, por exemplo, ali em 1920, 51% da força de trabalho do estado de São Paulo, que é, vamos dizer, o motor econômico do Brasil, e nesse período o café se tornava o principal produto de exportação, superando a cana-de-açúcar, e deslocava, do ponto de vista geográfico, a parte mais dinâmica economicamente do Brasil, que antes era o Nordeste com a cana-de-açúcar, então passa a ser a região Sudeste, particularmente com o estado de São Paulo, uma grande motor econômico do país a partir da produção do café. E o que ocorre? Essas populações que historicamente alavancaram, vamos dizer, a economia local, foram deixadas de lado e dado condições para que outros povos, sejam italianos, alemães, japoneses, viessem trabalhar nesses setores mais dinâmicos da economia, e parte da população, e particularmente a população negra e indígena, foi relegada para regiões de menor, estavam economicamente mais depauperadas, fragilizadas. Então, esse é um pouco do sistema que privatizou a terra, evitou que essas populações tivessem acesso, depois, num segundo momento, a partir da lei da terra, e uma terceira movimento de pensar o nosso país foi estimular que outros povos viessem aqui para produzir, um pouco muito orientado por essa lógica de que era importante embranquecer a população, que essas populações negras que eram majoritárias no Brasil, elas não teriam capacidade de desenvolver o país. Então, eram teorias raciais. Então, aí boa parte, particularmente dos polos mais desenvolvidos economicamente, se traz essa mão de obra imigrante para trabalhar nessas áreas, particularmente na região Sudeste, com café. Pode ir passando, Data. O próximo. Então, um pouco... E a ideia dessa nossa apresentação é trazer que, de um lado, tinha um movimento, vamos dizer, dessas classes mais hegemônicas, latifundiárias, de pensar um modelo de país, e, ao mesmo tempo, tinha um movimento social que se organizava para apresentar, vamos dizer assim, a sua forma de organizar, a sua forma de pensar o país. Então, eram dois movimentos que se contrapunham, que eram os movimentos sociais das populações negras e indígenas, e esse grande movimento desses setores mais agrários, vamos dizer assim, de implantar um outro modelo de país. Então, essa foto, para nós, é bastante simbólica, porque são duas ministras no atual governo Lula, que é a ministra Sônia Guajajara, que é ministra do Ministério dos Povos Indígenas, e a Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial. Então, com a retomada aí agora em 2022, com a eleição do presidente Lula, se retoma um pouco de pensar um país mais diverso. Então, essas duas ministras simbolizam esse, vamos dizer, novo olhar, apesar de serem pastas que não têm muitos recursos, mas simbolizam uma vontade política do governo de valorizar os povos indígenas, os povos quilombolas. Então, teve uma resistência dessas populações a partir da sua religião, a partir da cultura, a organização social, marcos legais importantes. Então, a Constituição de 1988 tem dois artigos, que é o artigo 213, que trata da questão dos direitos dos povos indígenas,
o artigo 68, que trata do direito à terra das populações quilombolas. Então, teve todo um processo de luta e que teve suas vitórias, teve suas conquistas, apesar de ter esse movimento que tentava fragilizar essas populações. Hoje, por exemplo, nós temos 2 legislações aqui que obriga o ensino da história da África e história indígena nas escolas do país. Então, pensar a educação, uma educação mais inclusiva, que congregue essas populações. Então, só para trazer um pouco que existia luta e resistência. E por que a gente faz essa memória histórica? Porque eu acho que quando a gente falar do cooperativismo, ele vai ter muito também dessa luta, de pensar um modelo cooperativista que também tem um outro olhar que não um modelo cooperativista voltado apenas para o agronegócio, apenas para a exportação de commodities, né? Então, de grãos, enfim, que de alguma forma não geram muitos postos de trabalho nem alimentos para a população. Então, são produtos mais para a exportação do que para alimentar o povo e gerar renda e trabalho no Brasil. Pode ir passando. Então, antes de nós entrarmos para o nosso debate sobre o cooperativismo, primeiro localizar o cooperativismo dentro de um cenário mundial, quer dizer, de um colapso da biodiversidade no mundo, a questão do aquecimento global, da recessão, a pandemia do Covid, ainda que teve há pouco tempo, ainda assola. Ou seja, então nós vemos um mundo de profundas transformações sociais, ambientais, muita recessão, enfim. Esse é um pouco do cenário que hoje muitos cientistas já colocam até, se não tiver uma mudança estrutural, até da sobrevivência física das pessoas e da raça humana. Então, vamos dizer, essas mudanças climáticas já começam a afetar o planeta de forma, se não forem tomadas medidas mais rápido, de forma quase irreversível. Então, quando a gente pensa no cooperativismo, a gente pensa num cooperativismo inserido nesse contexto global de diversas crises, né? Pode ir passando. Então, aqui a gente colocou dizer, 3 problemas que nós avaliamos centrais do século XXI, quer dizer, o tema dos riscos ambientais, temas da crescente desigualdade e as múltiplas exclusões no planeta e um ambiente de incerteza e desconfiança. Então, quer dizer, a questão desses 3 problemas que nós colocamos como centrais, a gente olha um pouco a partir do Brasil, enfim, talvez em outros países tenham outras centralidades. Nós colocamos o tema ambiental na centralidade, a questão da crescente desigualdade, como nós colocamos anteriormente, a questão da fome, desemprego, e o conjunto de exclusões que causam e criam um ambiente de incerteza até da continuidade da vida humana no nosso planeta. Pode ir passando, Dada. Pode passar para a próxima. Então, aí, agora já entrando no nosso tema, e por que nós colocamos o cooperativismo como uma alternativa? Porque nós entendemos o cooperativismo, ele é mais do que uma organização econômica, ele é uma organização social, até a partir dos seus princípios e valores, ele pensa um novo modelo de sociedade, com inclusão social, com preservação do meio ambiente, respeitando a questão de gênero, a questão de juventude, a questão racial. Então, é um modelo de organização social, responde às diversidades do século XXI. Hoje, a gente, particularmente aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos vendo um debate sobre vagas no Supremo Tribunal Federal. Então, os movimentos sociais, particularmente das mulheres negras, querem a indicação de uma ministra para a Suprema Corte Brasileira, uma ministra negra. Então, essa luta dos movimentos sociais, mulheres, indígenas, juventude, então, a própria questão da orientação sexual, então, essas diversidades, o cooperativismo ele tem um olhar diferenciado. Então,
que é uma segunda questão. Uma terceira, de enfrentar as desigualdades humanas e destruição ambiental. Então, quer dizer, do combate à fome, da geração de trabalho e renda, e pensar um modelo de organização que contemple a geração de trabalho e renda, respeitando o meio ambiente, aliando desenvolvimento com preservação ambiental. Aí o quarto motivo que nós elencamos do tema do cooperativismo e da sua importância, de respeito à cooperação entre as pessoas. Quer dizer, o caminho não é o individualismo, o caminho da meritocracia, muitas vezes sem razão, mas um processo de colaboração entre as pessoas. Então, a cooperação ela é fundamental. Então, para a gente pensar um modelo de organização social que consiga preservar o meio ambiente, que tenha responsabilidade social, inclusão econômica, a questão da preservação ambiental, a gente avalia que o cooperativismo é uma possibilidade importante. E um quinto eixo que nós colocamos diz respeito à propriedade dos meios de produção, porque no cooperativismo a propriedade é dos cooperados, então a propriedade é coletiva dos meios de produção, um pouco se contrapondo a uma lógica individualista, onde muitas vezes os meios de produção estão concentrados na mão de uma pessoa, e que no cooperativismo a lógica é diferente, é uma lógica da propriedade coletiva, da distribuição econômica de forma igualitária, com preservação ambiental. Então, por isso que a gente aponta o cooperativismo é uma resposta a esse ambiente de crise que nós estamos vivendo e crises bastante profundas, né? Tanto ambiental, com aquecimento global, a questão da exclusão social e econômica das pessoas. Então, o cooperativismo nós avaliamos que é uma ferramenta importante para pensar uma nova alternativa, e como a gente for, depois, mais adiante, a gente vai ver os princípios do cooperativismo, a gente vai ver que ele é mais do que uma organização econômica, ele é uma organização social e que responde a esses diversos problemas que o século XXI vem enfrentando, né? Pode passar? Pode passar, Dada, que tem uma duplicação de slide. Tá? Então, aqui a gente entra e o que a gente entende os princípios do cooperativismo, quer dizer, que é a adesão voluntária e livre das pessoas, um modelo de gestão democrática, quer dizer, onde todos os associados participam nessa construção, quer dizer, ela é uma organização econômica, então, além de questões sociais e ambientais, ela tem a questão econômica na sua centralidade, ela é uma organização autônoma e independente, então ela não pode estar atrelada a partidos políticos, religiões, mas ela é dos seus associados, né? Uma educação que tenha educação, capacitação e informação, então são princípios do cooperativismo e seus cooperativados, o tema da educação, o tema da capacitação e informação. Outro eixo que a gente avalia importante é a cooperação entre cooperativas, de pensar um modelo onde vários setores econômicos e na sua cadeia como um todo possam ser geridas por cooperativas. Então, nós temos aqui alguns exemplos no Brasil, por exemplo, a cadeia da reciclagem. Hoje, uma parte dela, os próprios cooperados, eles catam material, eles processam e vendem. Na agricultura familiar também temos várias experiências da produção, distribuição até o consumo, e essas relações se dão entre cooperativas. Então, pensar... E por isso que é um pouco do diferencial, e um diferencial bastante importante de uma empresa tradicional, que ela se organiza para destruir os seus concorrentes, enquanto que as cooperativas e a lógica do cooperativismo é uma lógica de trabalho em rede e de integração. E um sétimo compromisso que a gente coloca é o compromisso com a comunidade. Então, quer dizer, a cooperativa e as suas centrais, elas têm um vínculo com o seu território e com a sua comunidade. Então, do ponto de vista da geração de trabalho e renda, da preservação ambiental, da educação, da saúde, então, elas têm um compromisso de pensar um território que tenha sustentabilidade. Então, ela não é algo alheio ao seu território e à sua comunidade, como muitas empresas se localizam em determinado território a partir de incentivos fiscais e depois, quando esses incentivos acabam
diminuindo ou por outros interesses econômicos, elas fecham suas portas e vão embora, deixando um passivo para as comunidades, desemprego. Então, o cooperativismo, a partir dos seus princípios, tem esse compromisso com o território aonde ele está localizado. Próximo slide. Então, esse aqui também, aí agora são os valores do cooperativismo, que é a ajuda mútua, a responsabilidade, o tema da democracia, da igualdade, da equidade e da solidariedade. Por que a gente chama atenção esses valores e princípios? Porque e aí pegando um exemplo do Brasil, muitas vezes, por incentivos fiscais, enfim, muitas cooperativas se organizam, mas não têm esses princípios como orientadores e acabam reproduzindo empresas, explorando seus associados, enfim, desvirtuando os princípios e conceitos do cooperativismo que a gente avalia, que acaba prejudicando, inviabilizando esse conteúdo tão rico e essas grandes possibilidades que o cooperativismo nos oferece. Pode ir passando. Então, aqui, o nosso um pouco mostra o papel do cooperativismo a partir de 3 pilares que nós avaliamos fundamentais. Por exemplo, que tem o compromisso de melhorar a vida das pessoas, gerar maior resiliência ambiental, ou seja, então, compromisso com as vidas das pessoas, do ponto de vista econômico e social, pensar uma proposta que contemple o meio ambiente, que auxilie na recuperação de áreas devastadas. Então, quer dizer, ela tem sintonia com esses macros mais gerais da preservação ambiental e na luta contra esses diversos problemas, particularmente com relação ao aquecimento global. Então, de pensar um modelo que melhora a vida das pessoas, respeita a questão ambiental e amplia a justiça social com inclusão. Então, são 3 pilares assim que a gente avalia que o cooperativismo é fundamental estar pensando, que é a vida das pessoas, o ambiente e a inclusão social das pessoas. Então, o cooperativismo tem assim, muito foco nas pessoas, a melhorar a qualidade de vida com respeito ao meio ambiente. Então, são pilares hoje que pensam o modelo de cooperativismo que nós acreditamos e mais para o final nós vamos falar da nossa organização aqui, que traz bastante esses pilares de pensar o cooperativismo além de uma figura econômica, mas um modelo de pensar uma nova sociedade que hoje essas diversas crises nos colocam como desafio e nós somos de um setor que avalia que o cooperativismo tem um papel muito importante para pensar esse modelo de sociedade que nós avaliamos o melhor para o planeta, enfim, que tenha na propriedade dos meios coletivos nas mãos dos trabalhadores, esse conjunto de preocupações que a gente tem listado até agora, onde coloca a questão das pessoas e do meio ambiente como fundamentais para pensar o mundo que nós estamos vivendo. Pode passar. Então, aqui nós já vamos entrar um pouco do tema do cooperativismo e agricultura familiar, que é uma das áreas centrais aqui que nós trabalhamos, né? Então, pensar as cooperativas da agricultura familiar, particularmente, que nós trabalhamos, nós avaliamos que tem três eixos que são fundamentais. O primeiro, que se chama maiores e melhores mercado. Como é que a gente prepara as nossas cooperativas da agricultura familiar? E aqui a gente está com um olhar muito a partir do Brasil, então, e tentar contribuir nesse debate mais geral e nesse debate tanto para o continente africano quanto para outros continentes do mundo, a partir da nossa experiência. Então, de pensar como cria condições dessa agricultura que tem na geração de alimentos para alimentar a fome, disponibilizar alimentos saudáveis para as pessoas, de pensar um modelo de agricultura que preserva a questão ambiental e, ao mesmo tempo, gera valores econômicos para essas pessoas. Então, maiores e melhores mercados, preparar as cooperativas tanto para acessar mercados privados como mercados públicos. Aqui eu trago essa reflexão porque no Brasil, particularmente nos últimos governos aí
democráticos e populares, investiu muito nessa questão de compras públicas, onde parte do que é consumido pelas universidades, pelos órgãos governamentais, militares, enfim, vários órgãos públicos comprem produtos da agricultura familiar. Nós temos 2 programas agora que estão sendo recuperados, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa para a Compra da Merenda Escolar. Então, a sigla do primeiro é o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde o governo compra produtos da agricultura familiar para alimentar as famílias carentes, enfim, criar um estoque regulador, e também compra alimentos para os alunos das escolas a partir das cooperativas. Então, pensar que acho que para o conjunto da agricultura familiar, essas compras públicas, elas têm um papel importante no Brasil, tem um papel fundamental, que é fortalecer essas cooperativas, além de auxiliar no combate à fome, enfim. Então, e um segundo eixo, que é a inovação e redução de custos. Eu acho que a agricultura ela precisa também estar inserida nessas novas tecnologias, melhorando processos, melhorando produtos. Então, pensar software, aplicativos, inteligência artificial, esse conjunto de ferramentas aí dessas que nós chamamos de tecnologia 4.0, tecnologias da informação e da comunicação, quer dizer, como os agricultores, através das suas cooperativas, conseguem também qualificar seus processos, seus produtos, utilizando essas ferramentas da tecnologia. Então, quer dizer, e particularmente o poder público tem a capacidade de disponibilizar essas ferramentas também para os agricultores familiares, né? Então, pensar, na nossa opinião, cooperativas com foco na agricultura familiar tem que ter esse recorte que possibilite as cooperativas acessarem grandes mercados, melhorarem seus processos, seus produtos, e também utilizar essas novas tecnologias, aí, inteligência artificial, essas várias tecnologias no sentido de aumentar as possibilidades de renda, criar um ambiente que esses produtores possam estar se defendendo das mudanças climáticas. Então, essas tecnologias enquanto ferramentas importantes para pensar o tema da agricultura, e particularmente essa nossa agricultura aqui, que nós chamamos de agricultura familiar, que pega as menores propriedades, enfim, uma parte da nossa agricultura brasileira, né? Pode passar. Então, aqui, e pensar a nossa agricultura e cooperativas com foco na agricultura, quer dizer, de produção de economias agroalimentares. Então, o central é para produzir alimentos e alimentos de qualidade, pensar, vamos dizer, sistemas alimentares sustentáveis, onde se produza alimentos respeitando o meio ambiente, buscando a construção de resiliência tanto social quanto ambiental. Então, quer dizer, como a sociedade pode se organizar para enfrentar os problemas, assim como contribuir para a recuperação ambiental. Então, uma agricultura que tenha essa perspectiva de produção de sistemas alimentares sustentáveis, então, da substituição dos agrotóxicos, pensar... aqui nós trabalhamos o que nós chamamos do tema da agroecologia, a própria questão de produtos orgânicos, quer dizer, ou seja, tu ofertar para a sociedade, além de produtos em quantidade, em qualidade. Quer dizer, hoje a gente sabe que parte importante das doenças que afetam as populações vem de alimentos ultraprocessados, então, que causam problemas diabéticos, problemas cardíacos, problemas de obesidade, muito em função da produção dos alimentos que consomem, e geralmente esses alimentos aí ultraprocessados. Então, o nosso cooperativismo e a perspectiva de organização trabalha nesse horizonte de produção de alimentos em quantidade e qualidade para as pessoas, e com a não utilização de agrotóxicos, utilização de produtos aí que não impactem o meio ambiente, que não poluam rios e nem prejudiquem a saúde das pessoas, tanto dos consumidores quanto dos agricultores. Então, esse é o modelo que nós avaliamos ideal para pensar um modelo de cooperativismo voltado para o campo da agricultura familiar. Então, tem esses 4 pilares assim, de
de produção de produção de alimentos saudáveis com a preservação ambiental, né? Pode passar. Então, a partir disso, quer dizer, a partir dessa identificação de problemas e o que nós avaliamos importante esse cooperativismo produzir, tem ações que nós consideramos ações práticas para fortalecer esse modelo de cooperativismo que nós chamamos aqui no Brasil de cooperativismo solidário. Primeiro é criar um ambiente, melhorar um ambiente institucional, ou seja, criações de leis que possibilitem o fortalecimento desse modelo de cooperativas. Nós aqui, a nossa organização, uma das seus eixos de intervenção é a incidência junto ao poder legislativo, ou seja, de construções de legislações que fortaleçam esse modelo de cooperativismo. Não é uma luta muito fácil, até porque esse setor que nós chamamos do agronegócio, que essas cooperativas capitalistas que dominam particularmente nossa cena econômica e política, tem muitas resistências a mudanças nas legislações. Por exemplo, a legislação do cooperativismo aqui no Brasil, uma legislação de 1971. Então, legislações do tempo da ditadura militar, particularmente não reconhecem outras organizações representativas, hoje só reconhece uma organização representativa do cooperativismo do Brasil, ela não reconhece outras, e não está adaptada a esse novo modelo de cooperativismo, um cooperativismo mais social, tem essa preocupação com o meio ambiente, com a questão da alimentação, geração de trabalho e renda. Então, uma legislação bastante arcaica que temos muita dificuldade de mudar, mas avaliamos fundamental para pensar um ambiente que possa fortalecer esse modelo de cooperativa. Tem outro debate que nós estamos envolvidos, que é a questão hoje que está no parlamento, que diz respeito à reforma tributária, reforma fiscal, então, de como tu pensa criar condições que essas cooperativas tenham ganhos no seu fortalecimento a partir dessa distribuição dos recursos que são obtidos pelo governo. Então, como é que diminui impostos dessas organizações, como é que cobra de setores mais enriquecidos e distribui para essas organizações e para a sociedade. Então, isso que nós chamamos um ambiente institucional. Então, tem que ter uma luta para que mude leis e leis que fortaleçam esse modelo de cooperativismo que nós queremos, né? Outra questão é isso, que nós já havíamos falado, é da inserção dos agricultores aos mercados. Então, como é que tu pensa uma logística, uma infraestrutura que possibilite os agricultores acessar mercados, tanto privado quanto institucional, como é que tenham possibilidade de acesso à pesquisa, como tenham acesso à tecnologia, como tenham acesso à logística de transporte, à infraestrutura de armazenamento da produção. E um terceiro eixo que é fomentar a inovação de produtos e processos, território e gestão, que é um pouco do que nós já temos falado, quer dizer, como é que usa esse conjunto de ferramentas tecnológicas que nós temos, que passa desde inteligência artificial, aplicativos, enfim, todo esse conjunto de inovações tecnológicas que possam ser utilizadas pelos produtores para produzir alimentos e auxiliar também os seus processos na sua gestão dos seus empreendimentos, e com essa preocupação de preservar o território, ser um território com um ambiente bastante positivo, sem ser um território hoje contar com seus rios contaminados, com as suas florestas devastadas, né? Então, que a ação prática nossa passa por pensar esse ambiente institucional e político com legislações e programas. Um segundo, que é essa inserção no mercado e esse fomento à inovação de produtos e processos aí com olhar para o território e de gestão. Pode passar. Então, aí nós colocamos três eixos que nós avaliamos importante pensar uma política de fortalecimento do cooperativismo, de pensar o cooperativismo. O primeiro é a construção de capacidades, ou seja, esses agricultores e as suas unidades de produção, as suas famílias serem preparados, ou seja, para acessar essa tecnologia, eles precisam de um processo de elevação da sua escolaridade,
processos que nós chamamos aqui processos formativos. Então, esses agricultores precisam estar preparados para trabalhar a terra, incorporarem essas novas tecnologias, e nós aqui trabalhamos muito o que nós chamamos a pedagogia Paulo Freire, um pouco de pensar como é que esses agricultores constroem capacidades de análise e possam fazer dessa realidade um processo de reflexão e um processo de ação, no sentido de transformar essa realidade. Então, aqui é um processo de trabalhar junto com as pessoas, pensar esse agricultor, as suas famílias e a sua unidade de produção. Um outro eixo que diz respeito ao contexto local ou territorial, quer dizer, como é que a gente reduz as vulnerabilidades dos territórios. O estado aqui onde eu nasci, tem o Rio Grande do Sul, que é um estado, por exemplo, um pouco para ilustrar esse tema das vulnerabilidades do território, está sofrendo com enchentes, muitas chuvas, então produtores estão perdendo as suas casas, perdendo a sua produção, seus rebanhos, e não existe nessa região do país, por exemplo, um fundo que pudesse ajudar esses agricultores a recompor suas casas, recompor sua produção, recompor seus rebanhos. Então, pensar em possibilidades que ajudem a reduzir essas vulnerabilidades e que cada vez, com essas mudanças climáticas, vão se tornando mais efetivas. Aqui no Brasil, que é um país continental, nós temos regiões que estão enfrentando secas e outras que estão enfrentando enchentes. Então, como esses produtores, as políticas públicas se organizam para reduzir essas vulnerabilidades, criar um ambiente que possa dar algum grau de previsibilidade para esses agricultores produzirem e não ficarem à mercê dessas externalidades. E agora, com o aquecimento global, essas mudanças no clima estão se tornando cada vez mais, impactando mais esses produtores. Então, pensar ações que reduzam essa vulnerabilidade do território. E um terceiro eixo diz que é a promoção da resiliência. Resiliência, tanto uma resiliência social, uma resiliência econômica e ambiental, quer dizer, de criar mecanismos de organização social e econômica que possibilitem melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a economia com a preservação do meio ambiente. Então, que nós chamamos aqui de promoção da resiliência, tanto social, quanto econômica, quanto ambiental. Então, 3 pilares aí que nós valemos da necessidade de trabalhar para pensar um cooperativismo e que esse cooperativismo possa responder na melhoria da qualidade de vida das pessoas, evitar esses êxodos que ocorrem muitas vezes para outras regiões. Então, trabalhar os próprios agricultores, essa sua possibilidade de acessar esses recursos e tecnologias para melhorar suas atividades produtivas, essa questão de melhorar a situação nos territórios, criando mecanismos para evitar essas vulnerabilidades, e o terceiro, que é a promoção da resiliência do sistema social, econômico e ambiental. Pode ir passando. Então, aqui nesse slide, a gente trabalha um pouco, vamos dizer, das dificuldades dos nossos agricultores familiares aqui do Brasil. Então, o que impacta esses agricultores? Por exemplo, eles têm limites de escala, geralmente são propriedades pequenas, então eles têm dificuldade, muitas vezes, de volume, de produção, em função do tamanho das suas áreas. Então, o tema da escala da produção é uma dificuldade desses agricultores. Os custos das transações, quer dizer, então, isso gera um ambiente de desconfiança até para a entrega de produtos, a sua regularidade, a sua qualidade. Então, isso acaba impactando, muitas vezes, as possibilidades desses agricultores acessarem novos mercados, enfim, que em função desses problemas, muitas vezes geram desconfianças, enfim, e o próprio tema do individualismo, que muitas vezes, mesmo que o cooperativismo trabalha do ponto de vista de pensar o coletivo, ainda é muito forte a busca de saídas individuais, enfim, de produtores que têm dificuldade do trabalho coletivo, que é o trabalho associado,
que também precisa ser trabalhado na perspectiva que nós colocamos até no slide anterior, de trabalhar essa possibilidade do trabalho associado, da propriedade coletiva dos meios de produção. Então, esse trabalhador, esse agricultor, ele também precisa ser trabalhado do ponto de vista de não sucumbir, muitas vezes, ao encanto de pensar de produzir individual, de alguma forma ter dificuldade de trabalhar de forma coletiva, de produzir e comercializar coletivamente. Aí, uma terceira dificuldade que a gente já vinha dialogando é o acesso aos mercados, por exemplo. É isso. São produções limitadas em quantidade, muitas dificuldades de logística para armazenamento, para entrega dos produtos, então que exige toda uma infraestrutura de transporte, de armazenamento que esses agricultores não têm. Quer dizer, é necessário pensar uma política pública que dê essas condições. E um quarto eixo é a questão do financiamento. Então, de pensar um modelo de financiamento que possa dar condições desses agricultores acessarem, terem condições de arcar com seus empréstimos, então, e desses empréstimos ter condições de comprar máquinas, equipamentos, insumos. Então, tem que ser um crédito diferenciado, que se adeque à realidade desses agricultores, desses trabalhadores de modo geral. Então, são eixos então, particularmente, nós aqui trabalhamos muito essa questão da comercialização, de criar acesso, condições dos trabalhadores acessarem, dos agricultores acessarem mercados privados e mercados públicos, e essa questão do financiamento, então, deles terem possibilidade de recursos para a compra de máquinas, compra de equipamentos, enfim, e pensar equipamentos adequados também à realidade. Como eles não são grandes produtores, trabalham em áreas menores, então tem que ser, muitas vezes, tratores, equipamentos apropriados. Então, da importância de pensar financiamento. A nossa organização, nós se somamos aí na eleição do presidente Lula, porque entendíamos que era a melhor proposta para o Brasil, e agora nós estamos ajudando na construção do Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo, muito focado nesses eixos aí de acesso ao mercado, financiamento. Tem um programa importante que a gente o governo vem retomando com o apoio das nossas organizações, que é o programa que trata a gestão também dos empreendimentos. Então, esses são dificuldades que a agricultura precisa, políticas públicas precisam atacar antes de pensar no cooperativismo, de pensar, dar condições para esses trabalhadores, para esses agricultores terem acesso à renda e produzir alimentos de quantidade e qualidade adequada. Então, ter acesso à logística, crédito, são questões importantes. O tema da pesquisa. Eu, recentemente, na semana passada, participei de um seminário que uma das nossas organizações organizou junto com universidades, que foi o primeiro congresso para debater o tema do cooperativismo, puxado por uma das nossas organizações aqui, que também debate com as universidades como é que elas podem ajudar na qualificação dos produtos, na qualificação dos processos, a partir do acúmulo das universidades. Então, essas são questões assim que a gente avalia importante para pensar uma agricultura, um cooperativismo que responda a essa nova realidade, esse novo mundo, esses grandes desafios, e pensar, vamos dizer, por que não dizer, um mundo melhor e que tenha o tema da agricultura, da alimentação saudável, uma centralidade importante. Pode ir passando. Então, a gente avalia que, acho que o cooperativismo ele tem que estar muito vinculado também ao que nós chamamos ao desenvolvimento sustentável do século XXI, por exemplo, essa agenda da ONU, dos ODS, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa Agenda 2030, essa necessidade do cooperativismo apontar no novo modelo econômico, quer dizer, modelo econômico que trabalha a cooperação, a propriedade coletiva dos meios de produção, que preserva o meio ambiente, que inclui socialmente as pessoas, retomar valores que nós achamos que essa sociedade vem perdendo, e esse modelo hegemônico
acaba inserindo de forma muito forte nas pessoas. Então, retomar o valor humano, a solidariedade, a cooperação, e que esse cooperativismo ele também inclua de forma bastante importante essa questão dessa agenda climática, pensar modelos alternativos, modelos energéticos alternativos. Nós aqui no Brasil temos muitas possibilidades, por exemplo, temos energia eólica dos ventos, energia hídrica, então tem um conjunto de potencialidades, biomassas também de produtos que possam gerar energia, quer dizer, que não seja apenas a utilização de combustíveis fósseis, mas também que abranja essas outras possibilidades e que o cooperativismo possa estar inseridas em todas essas áreas. Então, de pensar essa agenda das mudanças climáticas e como o cooperativismo pode ajudar a pensar e contribuir nessas mudanças de paradigmas que são importantes, e particularmente nessa agenda mundial, onde a agenda climática tem um papel importante. Então, de pensar o cooperativismo e a produção aí essa questão de produtos com, aí de menores emissões de carbono, então, de pensar algo que contribua para as mudanças climáticas. Tem uma das nossas centrais que é vinculada às cooperativas de catadores, então, como é que pensa o tema da reciclagem também, muito investimento na área da reciclagem para que os produtos possam ser reaproveitados, que não precisam ser utilizados matérias-primas virgens, e que diminua a emissão desses gases que causam o efeito estufa. Então, de pensar uma agenda também, uma agenda climática, né? Então, o cooperativismo ele pode apontar para esses caminhos, e nós avaliamos que a agenda dos ODS é uma agenda importante, que o cooperativismo também tem que se somar para que a gente possa atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assim que aí essa Agenda 2030 também, a gente consiga cumprir as suas metas, e o cooperativismo pode ter um papel nesse sentido. Pode passar. Então, pessoal, só agora já estamos chegando aqui na parte final da nossa apresentação. Pouco colocar para vocês da nossa organização. Nós temos uma organização chamada União Nacional das Organizações Cooperativas Solidárias, que chama-se Unicopas. A sigla dela é Unicopas. Ela é composta por 4 grandes centrais de cooperativas do Brasil. Uma é a Confederação Nacional das Cooperativas da Reforma Agrária do Brasil. Essa é uma organização que talvez vocês conheçam, que é muito vinculada ao MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais aqui do Brasil. Nós temos uma segunda grande central, que é a União Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis do Brasil, que pega as cooperativas e associações de catadores do Brasil. Tem uma terceira organização, que é a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a sigla é Unicafes, que também é uma outra grande central da agricultura familiar no Brasil. E uma quarta organização, que é a Central de Cooperativas Empreendimentos Solidários do Brasil, que é a Unisol, que também tem atuação tanto na área urbana. A Unisol ela nasce de empresas recuperadas pelos trabalhadores, as empresas que fechavam na década de 80, 90, e os trabalhadores se organizavam para gerenciar essas empresas. Então, a Unisol ela nasce com essa iniciativa de ajudar esses trabalhadores a gerenciar as empresas, e hoje ela está em diversos ramos, aí, tanto da área rural quanto urbana. Então, a gente, como o Dado inicialmente colocou, nós temos umas 3.000 cooperativas vinculadas. E por que nós avaliamos importante trazer essa experiência da Unicopas? Que é a possibilidade de construir organizações representativas que juntem as cooperativas tanto do campo quanto da cidade. Por que da importância disso? Como nós havíamos colocado no início, nós precisamos de mudanças para que esse cooperativismo, pela sua característica, são cooperativas que estão em áreas reduzidas, não têm uma infraestrutura logística, carecem de máquinas e equipamentos, acesso a crédito. Então, precisa ter uma organização que possa estar sensibilizando a sociedade, sensibilizando
o poder público, o executivo, sobre a necessidade de políticas públicas. Então, na medida que tu tem uma força social que junta milhares de cooperativas com milhões de associados, tu tem um poder aumenta a sua força, vamos dizer, do ponto de vista de pensar políticas públicas. Hoje nós temos, por exemplo, uma bancada de deputados e deputadas que defendem o tema da agricultura familiar, do cooperativismo. Então, mesmo tendo ainda uma correlação de forças bastante desigual em favor do agronegócio, do grande capital, essas organizações pequenas, quando se unem em entidades representativas, elas ganham mais força para que suas reivindicações sejam atendidas. Pode passar. Essa foto aqui, um pouco que nós havíamos falado, das cooperativas do Brasil, desse setor, desse cooperativismo, apoiamos a eleição do presidente Lula. Nós construímos um documento que ajudou nas propostas, na construção do programa de governo, e depois, agora em junho, lançamos um segundo documento para ajudar na elaboração de políticas públicas. Então, quer dizer, de organizações que compreendem qual é o melhor ambiente para que as suas políticas públicas avançassem. Então, nós, em setembro do ano passado, realizamos um grande evento na cidade de São Paulo, com milhares de cooperativas manifestando apoio ao presidente Lula, nessa perspectiva que avaliávamos que, com a eleição do Lula, nós teríamos um ambiente melhor para que as políticas públicas voltadas para esse público pudessem avançar. Nós passamos aí nos governos anteriores, enfim, no último governo, problemas muito importantes que eram... a lógica do governo era uma lógica voltada para o sistema financeiro, para o grande capital, onde essas políticas públicas para esses setores eram relegadas. Nós tivemos sérios problemas durante a pandemia da Covid, a negação da vacina, enfim, a fragilidade do Sistema Único de Saúde. Então, nós avaliamos que uma organização ela tem que ter uma incidência também política. Então, essa foto aí nós fizemos em setembro de 2022, entregando o nosso documento que orientou aí o presidente, o programa de governo que o presidente Lula apresentou, e foi o programa que foi vencedor. Então, esse papel, e ali estava o nosso antigo presidente, agora nós temos uma outra presidente. Esse aqui é o companheiro Francisco, que é o companheiro que coordena a CONCRAB, que é uma das organizações vinculadas a nós, do Movimento dos Trabalhadores Rurais, do MST, que somou também nesse momento que foi importante, acho que não só para o Brasil, até porque o governo anterior vinha, a lógica dele, do ponto de vista de fragilizar o meio ambiente, da questão da pandemia, questão de negar a vacina, então impactava não só o Brasil, mas o próprio planeta, com as suas mudanças, com as suas políticas, então, que devastava as florestas, enfim, que eu acho que o cooperativismo teve um papel importante para poder o Brasil voltar a ser um país com políticas públicas para esses setores, um país com olhar, por exemplo, para o continente africano com outro tipo de relação, recuperando relações de laço de amizade, de fraternidade, enfim. Então, por isso que nós falamos que o cooperativismo também tem que ter uma força organizacional e uma força política, enfim, para poder contribuir também nas políticas públicas. Pode ir passando. Então, aqui a gente... é uma foto que nós chamamos de intercooperação entre organizações. Aqui tem um movimento social indígena muito forte, então a Unicopa se organizando com os catadores para, sempre que ocorrem eventos em Brasília, que reúne milhares de indígenas do Brasil todo, a gente possa estar lá trabalhando, auxiliando na gestão dos resíduos que geram ali nesses ambientes. Então, um processo de intercooperação entre as organizações, tanto do campo quanto da cidade, aí contribuindo e pensando um novo modelo de sociedade. E no Brasil, atualmente, nós estamos com um grande debate, que tem os setores aí que estão querendo alterar o processo de regularização das áreas indígenas no Brasil. Eles chamam de o marco temporal, até já foi essa proposta, ela já foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso tenta retomar, que é uma proposta que ela prejudica não apenas a regulação das áreas indígenas, mas de povos e comunidades tradicionais
de modo geral no Brasil. Então, a gente também busca, através de parcerias, intercooperação, também unificar as lutas em defesa desses setores mais empobrecidos da nossa sociedade, né? Pode passar. Então, essa aqui é a foto, é da nova direção da Unicopas, né? Como nós falei, são de 4 centrais, cada central indica um dirigente. Hoje, do ponto de vista das mulheres, a nossa Unicopas está bem representada, porque tanto a presidente quanto a vice são 2 mulheres. A nossa presidenta é uma mulher negra catadora, então que está aqui a nova direção aí da Unicopas. Então, só para que vocês também conheçam um pouco da nossa organização aqui e nos colocar à disposição também para estar ajudando nesse tema do cooperativismo, essa questão da produção de alimentos saudáveis. Então, a nossa organização é parceira do ponto de vista também, não só trabalhar com questões internas ao Brasil, nós estamos criando agora um fórum de debates aqui no Mercosul, vai pegar alguns países juntando cooperativas, entidades, para pensar um debate sobre o cooperativismo na América do Sul, mas também nos colocamos à disposição para auxiliar também e poder troca de experiências no continente africano, outros continentes e outros países, até porque nós entendemos que a nossa luta é uma luta global, então, das populações se organizarem para pensar um modelo de sociedade, um modelo de produção que responda a esse conjunto de crises que nós estamos vivendo e que a Unicopas e que o cooperativismo no Brasil, ele, pelo menos uma parte do cooperativismo, acho que é importante a gente reforçar que não é todo, o que se chama movimento cooperativismo tem essa mesma visão, tem um cooperativismo, vamos dizer, que se preocupa mais na exportação de commodities, de grãos, e que não tem muito esse olhar para a geração de trabalho e renda, a produção de alimentos, respeito ao meio ambiente. Então, existe um pouco dessa diferenciação do modelo cooperativista brasileiro e que nós nos localizamos dentro desse modelo de um cooperativismo que nós chamamos de cooperativismo solidário, que é esse que pensa o meio ambiente, que pensa a preservação ambiental, que luta contra aí as mudanças climáticas, que esse é o nosso cooperativismo, que tem uma centralidade, por exemplo, de alimentar o povo. Como eu passei nos slides anteriores, nós temos uma massa da população brasileira que passa fome, então é um cooperativismo voltado primeiro para atender essa população, primeiro para gerar alimento saudável, primeiro para gerar renda para os trabalhadores. Então, é nesse campo do cooperativismo que nós nos colocamos. Pode ir passando. Então, é isso. Agradeço a oportunidade, espero não ter falado muito rápido, ter prejudicado aí o nosso intérprete, e dizer que é uma honra estar aqui participando com vocês e nos colocar à disposição aí para poder, no que nós pudermos ajudar, estarmos juntos para pensar esse cooperativismo não só aqui no Brasil, não só na América do Sul, mas no planeta como um todo, esse cooperativismo que gera trabalho, que alimenta o povo, que preserva o meio ambiente. Então, mais uma vez, agradecer o convite e nos colocar à disposição aí para auxiliar. Muito obrigado. Muito obrigado. Há perguntas? Estudeva pergunta: qual é a política que define a repartição dos dividendos entre os membros de cooperativas? Oi, deixa eu só pegar o nome aqui do nosso amigo. Estudeva. Estadeva. Estadeva, do ponto de vista até legal aqui no Brasil, existe isso, uma divisão igualitária dos recursos das cooperativas, pelo menos dos associados das cooperativas. Então, como nós estamos falando aqui do nosso cooperativismo, que é o cooperativismo menor, ele não contrata pessoas. Contrata, mas não é o mais importante. Geralmente são cooperativas, aqui o número que a legislação estabelece são 20 pessoas para compor uma cooperativa. Tem uma legislação que é o cooperativismo de trabalho, que são 10
pode criar uma cooperativa com 10 pessoas, mas o próprio regulamento, o regimento da cooperativa já estabelece esses parâmetros do ponto de vista que o que é arrecadado tem um fundo que tem que ser, parte do recurso vai para esse fundo, e o restante distribuído entre os cooperados. Então, ela, do ponto de vista legal, ela já funciona dessa forma. Tem algumas cooperativas maiores que precisam contratar pessoas, aí utilizam outro tipo de repartição de recursos, mas, de modo geral, e particularmente nas pequenas cooperativas, que é as que nós trabalhamos, o próprio estatuto da cooperativa já regulamenta a necessidade da repartição igualitária dos recursos da cooperativa. Então, tem esses dispositivos legais aqui que já estão contemplados no próprio estatuto da cooperativa, essa repartição, vamos dizer, dos lucros, vamos dizer assim, né? Então, do ponto legal e estatutário já constar essas informações. Outra pergunta, professor. De acordo com Prabhat Ranjan Sarkar, o fundador de Prout, há 3 requisitos para êxito de cooperativas. Primeiro é líderes honestos. Segundo é contabilidade estricta. E terceiro é o apoio da comunidade. Há problemas de desonestidade entre cooperativas, às vezes, entre os líderes de cooperativas, há corrupção, às vezes. Vamos dizer assim, hoje qualquer setor da nossa sociedade existe problemas, existe corrupção, malversação, e o cooperativismo não é imune a isso. Então, faz parte o que a gente trabalha. Isso são problemas significativos aqui no Brasil também. E muito disso enfraquece até essa concepção mais geral do cooperativismo. Mas é isso, de criar processos transparentes, democráticos, para que evite esses tipos de desvios. Então, é isso, de pensar gestões bastante transparentes. Por isso que a gente fala muito de usar essas tecnologias de forma que as gestões, as contabilidades dessas cooperativas possam, sim, enfim, evitar esse tipo de desvio que ocorre, enfim, mas que a gente trabalha nessa perspectiva de criar instrumentos para transparência, assim como trabalhar no processo de consciência das pessoas, né? Que eu acho que o mais importante da consciência coletiva das pessoas que, enfim, de evitar esse tipo de práticas, né, que são práticas negativas e que muitas vezes prejudicam as cooperativas, enfim, desacreditam esse modelo de cooperativismo e levam as pessoas para o individualismo, mas é um trabalho que, assim como no conjunto da sociedade, tem que se fazer um trabalho nessa perspectiva de como cria processos transparentes, processo de fiscalização, e o próprio governo também cria mecanismo para coibir, penalizar as pessoas e esses problemas, esses desvios. Então, é meio que uma luta da sociedade como um todo que impacta todos os setores, né? Então, nós também trabalhamos muito nessa perspectiva, por isso que ali, quando se trabalha o tema da informação, da formação das cooperativas, é muito importante, nessa questão da transparência, essa questão do acesso aos dados, treinar as pessoas para que elas possam acompanhar as diversos momentos da cooperativa, suas diversas áreas, seja na área da contabilidade, seja na área fiscal, essa questão tem lá as pessoas que monitoram o conselho fiscal, ser treinado para poder conferir as contas, acompanhar onde são investidos os recursos das cooperativas, né? Então, enfim, a gente sabe que esse é um problema real, mas a gente tem que enfrentar, que é isso, porque a gente avalia que essas saídas individuais, elas demonstram seus limites. Então, acho que é importante a gente pensar processos coletivos de organização das pessoas, e particularmente essas pessoas mais vulneráveis, mais empobrecidas, que não
e dificilmente vão acessar o mercado formal em função agora desses avanços tecnológicos, cada vez desemprega mais, então dificilmente vão ser incorporados numa empresa formal, com sua carteira assinada, como a gente chama aqui no Brasil. Então tem uma massa de trabalhadores que aqui a gente chama que estão na informalidade, que precisam trabalhar dessa forma, de modelos associativos, de modelos cooperativistas, e que é isso, são problemas, mas é necessário enfrentar, né? E, enfim, é um problema realmente que existe, mas a gente, enfim, trabalha na perspectiva da formação, da informação, da transparência na gestão para isso, para evitar esses tipos de problemas que acontecem. Porque nós temos aqui no Brasil, pegando o exemplo do Brasil, empresas privadas assim que têm que aparecem rombos, desvios gigantescos, né? Então, quer dizer, não impacta só o cooperativismo, impacta empresas de modo geral. Então, que nós temos que, de alguma forma, criar mecanismos para poder tentar, no mínimo, diminuir esse tipo de problemas e que o cooperativismo se consolide como uma forma de organização importante aqui. E nós tivemos um debate agora aqui no nosso congresso do cooperativismo, que envolveu diversas universidades do Brasil, um pouco dessa questão, do ponto de vista do cooperativismo, a gente reafirmar quanto uma alternativa mesmo, por mais problemas que tenha, por mais dificuldade, mas que a saída para enfrentar essas crises é uma saída que passa por essas formas de organização coletiva, enfim, de debates, de transparência na sua atuação. Então, esse é o nosso desafio. E, como eu te falei aqui, ela afeta todas as áreas, né? Desde partidos políticos, movimento sindical, empresas privadas. Então, o cooperativismo também não é a parte dessas dificuldades e problemas, né? Temos que caminhar para criar os mecanismos aí para que cada vez mais esse tipo de prática a gente consiga, com certeza não vamos abolir totalmente, mas pelo menos diminuir essas práticas, né? Oi, tem mais uma pergunta aqui. Seguro Charan, de Angola, está perguntando: Unicopas tem ligação com o continente africano? Não, a gente vem tentando, acho que até esse evento aqui, a gente até fez um esforço de participar muito nessa perspectiva porque o cooperativismo, enfim, a gente trabalha muito o tema das redes, né, de redes de produção, redes associativas. Então, e para nós, eu acho que se a gente abrir esse canal com o continente africano, com Angola, só para as pessoas entenderem a Unicopas ela é composta por centrais. Às vezes, alguma das nossas centrais tem relações com países africanos. Eu acho que talvez a Concrab, que é vinculada ao MST, então talvez já tem mais assim, de forma institucional a Unicopas, como ainda não fez fazer parcerias mais formais, mas estamos bastante interessados aí, até porque nós temos uma identidade cultural, étnica aí com o continente africano, que a gente, para nós, é um prazer estar poder dialogando e poder estar estreitando laços de relações. Então, até depois a gente quer ficar com os contatos, até porque nós estamos formando um fórum aqui para a América do Sul, enfim, a gente pode estar aí, quem sabe, num segundo momento, ampliando esse fórum de debates para a África, enfim, aproximando outros países aí que possam estar querendo aprofundar esse debate do cooperativismo. Enfim, a Unicopas aqui, nós temos tido, assim, vamos dizer, temos tido um papel importante do ponto de vista da política pública, incidimos aí nos processos eleitorais, agora estamos incidindo na construção das políticas públicas e queremos também estar ajudando nessa solidariedade internacional, também estar junto com os países africanos, aí poder estar trocando, aprendendo e trocando experiências. Será um prazer aí estar participando de outros eventos aí com nossos irmãos do continente africano. Para nós será uma alegria poder estar estreitando os laços, né? Tenho outra pergunta. O Brasil tem problema com os analfabetos. Paulo Freire estava introduzindo movimento para analfabetos, para educação, para todos. Há forma de cooperativismo, os
especialmente los cooperativas, los catadores, por ejemplo, las personas pobres que están colectando basura para reciclar en la calle, las ruas. Hay una manera como Unicopas está ayudando con ese proceso de educación de las masas. Los membros de cooperativas. Ótima pergunta. A Unicopas ela foi fundada em 2014, então ela é bem recente, o ano que vem vai completar 10 anos. E nós aqui no Brasil nós tivemos nós chamamos de golpe desde 2016 que ocorreu, que tirou uma presidenta eleita, a presidenta Dilma, enfim. Depois disso veio um processo de fragilização das políticas públicas em todas as áreas. Então, a Unicopas ela vem muito nesse período, vamos dizer, de refluxo, vamos dizer, agora que a gente está num processo temos parcerias internacionais, enfim, mas agora do ponto de vista de uma ação mais efetiva. Por isso que, como eu coloquei na nossa apresentação, nós tivemos uma dedicação importante de eleger o presidente Lula por causa dessa perspectiva. Agora abre um ambiente de diálogo, por exemplo, com o setor da educação. Nós temos aqui no Ministério do Trabalho e Emprego uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, está muito voltada para esse tema da formação, então começa a articular com as universidades, institutos federais, para poder pensar, retomar, na verdade, esse tema da formação, que é central. Até na nossa apresentação a gente colocou isso, porque até na perspectiva desses trabalhadores e trabalhadoras tentar acessar as novas tecnologias, aí tem que ter uma elevação de escolaridade, tem que ter, além dessa elevação da escolaridade, pensar um modelo formativo que cria uma capacidade crítica dessas pessoas, compreender a sua realidade, como que é Paulo Freire, que é o nosso grande mestre aqui, que é isso, de pensar a sua realidade e, a partir desse pensar, não apenas conhecer, mas criar, dessa reflexão, gerar uma ação. Então, é isso. Então, o que nós estamos colocando do ponto de vista? Isso para nós é central, a Unicopas vem ajudando na construção do Programa Nacional do Cooperativismo do atual governo, onde o tema da formação vai ter centralidade. Não, de uma formação que vai envolver o ensino formal, quer dizer, como é que tu leva esse debate de um novo modelo de cooperativismo para os currículos das escolas e pensa também num processo mais formativo crítico das pessoas, as pessoas entenderem efetivamente a realidade, porque nós tivemos acho que o Brasil ele é um laboratório bastante importante, até para entender um pouco do que ocorre no mundo aqui. Nós tivemos um período no último governo, um governo de extrema direita, até muitos consideravam um governo fascista. E, ao mesmo tempo, nós tivemos governos anteriores que tiveram muitas políticas públicas na área de educação, saúde, enfim, mas que a gente acabou não conseguindo traduzir para as pessoas essa compreensão de que aquelas políticas públicas elas vinham acompanhadas do esforço pessoal das pessoas, mas o próprio compromisso de um governo. Então, muitas pessoas que acessavam as políticas públicas na área da educação acabavam sendo ludibriadas por um outro modelo e muitas vezes estavam envolvidas com nesses processos eleitorais nossos, envolvidas com apoiando outros candidatos. Então, vai ter muito um esforço também disso, das pessoas entenderem a sua realidade, de como elas podem modificar, e a formação tem papel central. Mas, diretamente para a pergunta ali, vamos dizer, nós temos essa preocupação, as nossas centrais já fazem isso. Por exemplo, pegar a Concrab, a Unicaf, os catadores, eles têm seus processos formativos próprios, mas agora, e particularmente com esse novo governo, nós queremos colocar o cooperativismo como... É difícil, mas estamos tentando sensibilizar o governo para o governo ter uma política cooperativa com mais força, que aí vai, do ponto de vista da educação, vai envolver o ensino formal, parcerias com universidades. Nós tivemos, como eu falei anteriormente, participando de um congresso que envolveu diversas universidades do país para pensar o cooperativismo. Então, a gente vai começar agora, é o momento que a gente avalia que vai poder dar esse salto do ponto de vista de pensar um grande processo formativo do cooperativismo a nível nacional, né, envolvendo
tanto o movimento social como um governo que é sensível a esse tema, né? Então, respondendo direto à pergunta, as nossas centrais já fazem esse tema da formação, mas a gente quer ver agora de pensar um grande programa formativo que vai juntar campo e cidade, agora num ambiente, vamos dizer, político institucional com mais possibilidades, né? Então, esse é o nosso desafio que nós estamos enfrentando agora nesse momento. Mas Desculpe, reforçando, outra mas pergunta. pode falar, mas reforçando que a formação para nós é central, né? Tanto da elevação Ok. da escolaridade como dessa questão da consciência crítica das pessoas, né? Por exemplo, entre agricultoras familiares, como vocês estão educando elas sobre a possibilidade de formar cooperativas? Como é sua educação popular entre Sim. tantos milhões de seres humanos no Brasil? Sim. Então, esse é o nosso... E se nós pegarmos as nossas próprias centrais, elas já têm um papel importante. Hoje, todo o arroz orgânico, a maioria da produção de arroz orgânico no Brasil vem das nossas centrais de cooperativas. Hoje nós temos um papel importante na produção do leite. Então, qual é o desafio que a gente vem colocando? Para melhorar a renda dessas pessoas, a gente precisa ampliar um processo de agroindustrialização da produção. Então, de pensar como se processa, não só para o campo, mas para a cidade também, o processamento da produção para que nessa cadeia eles consigam agregar maior valor. Pegando os catadores como exemplo, eles catam. Então, qual é o nosso desafio? É ver como é que a gente constrói plantas que eles possam estar, além de processando, catando, eles possam eles mesmos processar o plástico, processar o vidro e vender esses produtos de forma mais já acabados e processados, que é o mesmo que ocorre com a agricultura familiar. Então, como é que a gente convence esses agricultores? É isso, por exemplo, para acessar mercados institucionais, PA, a gente chama aqui o PA, PNA, que é Programa de Aquisição de Alimentos, Programa da Agricultura Familiar, eles precisam ter escala, eles precisam ter uma figura jurídica. Então, que é aí que tu entra o cooperativismo, tu entra o associativismo. Desculpe se eu estiver falando muito rápido. Hoje é muito forte também no rural brasileiro o associativismo, ainda não é um modelo cooperativista que é hegemônico. Então, mas a gente avalia que para dar passos maiores nessa cadeia, precisa ter cooperativas, que são figuras jurídicas que possibilitam, por exemplo, acessar créditos maiores, possibilitam entrar em mercados maiores, até porque esses agricultores precisam estar articulados em rede. Por exemplo, um produtor de leite, se ele vender ali a sua produção, ele não vai atender a demanda de mercados maiores, então eles precisam estar organizados em rede, ter processo de agroindustrialização nessa produção, e aí que do ponto de vista jurídico, enfim, social e político, entra a cooperativa, quer dizer, eles vão ter muita dificuldade de acessar maiores mercados se eles estiverem individual ou se eles estiverem em associação. Se eles quiserem exportar, enfim, pensar mercados tanto privados quanto mercados públicos precisam estar articulados em associações e cooperativas, enfim. Então, nós entramos nesse debate a partir dessa sensibilização, que esses produtores quiserem vender mais, aumentar sua renda, melhorar seu produto, trabalhar em rede, onde o cooperativismo tem um papel importante, é fundamental. Então, esse é o debate que a gente faz aqui, enfim, com os nossos produtores rurais, do ponto, é isso, mas pega um pouco também o que o Dado havia falado, dessa desconfiança do cooperativismo, enfim, mas que a gente tenta sensibilizar que para poder, enfim, ter esses passos maiores que a gente quer que a nossa agricultura produza um alimento de quantidade e qualidade, pode gerar alimento, pensando num país de 213 milhões de pessoas, que é o Brasil, alimentar esses 13 milhões de pessoas, tem que ter essas figuras jurídicas organizativas, onde a cooperativa a figura que pode estar buscando crédito maior nos bancos, enfim, podendo estar criando as condições para esses coletivos, essas pessoas de forma individual estarem avançando
na melhoria da sua produção e da sua renda, né? Muito obrigado, professor. O tempo acabou, infelizmente. Oh, passou tão rápido. Sim. E no chat, o link para avaliar esta classe. E muito obrigado para os dois tradutores hoje. Muito obrigado para todos. Obrigado. Agradecer o convite e aí, dada, nos colocamos à disposição, queremos fazer muitas essas parcerias aí com o continente africano, nos colocamos à disposição para estar Todo fazendo escribado. esses Todo intercâmbios. escribado e será em YouTube. So a gente pode escuchar em português, em inglês ou em francês. So, muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Okay. Tchau, tchau.